Olá, boa tarde a todos. Então, hoje vamos fazer nossa correção da aula de ontem, do dia 19. Nós tivemos essa poesia para ler e retirar algumas informações dela. Então, eu vou ler a poesia para vocês e logo mais a gente já começa a correção da atividade 1. 21 de março, Dia Mundial da Poesia. As Árvores, de Regina Vilaça. Plantei uma árvore formosa no quintal da minha casa. Hoje está bela e frondosa, dando frutos e sombra gostosa. As árvores são nossas amigas, elas dão frutos e flores, purificam o ar e são belas para apreciar. Elas têm muitas formas, grandes, pequenas, majestosas, finas, grossas e mimosas, e algumas nos dão flores cheirosas. Então, aqui na primeira atividade, nós temos que observar, né? Vocês tiveram que observar a primeira estrofe da poesia. E aí, vocês teriam que tirar um substantivo e uma palavra que rime com jornal. Então, aqui na primeira estrofe, vamos observar todos os substantivos que tem nela. Então, tudo que é substantivo é o que dá nome a coisas que existem. Plantei é um substantivo? Não, plantei vem de plantar, é uma ação, né? Então, não é considerado um substantivo, é um verbo. Uma é um substantivo? Também não. É uma palavra que indica uma quantidade, mas não é um substantivo. Então, aqui nós temos árvore, é um substantivo. Formosa é a qualidade dessa árvore que ela plantou, então não é um substantivo, é um adjetivo. Então, tudo que eu sei que existe, que tem um nome, uma coisa, um objeto, um lugar, é um substantivo. Então, nós temos árvore, quintal, casa, frutos, sombra. Então, nós temos que observar bem isso para não ficar confuso depois, né? Então, aqui vocês podem escolher qualquer um desses, eu vou sublinhar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Árvore, quintal, casa, frutos e sombra. Então, eu vou escolher aqui o substantivo árvore. Então, quem quiser escolher outros, pode colocar. Se você escolher uma outra palavra que não foi uma dessas aqui, é interessante fazer a correção, porque elas não são substantivos, então. Igual formosa não é um substantivo, bela não é um substantivo, gostosa não é um substantivo, são adjetivos que indicam uma qualidade dessa árvore. Então, aqui uma palavra que rima com jornal, nós temos aqui o quintal. Como eu expliquei, né, na aula, quando uma palavra rima com a outra, é que tem o som final da palavra é parecido com a outra. Na segunda estrofe, está falando sobre as partes das plantas, antônimos de inimigas e sinônimo de bonitas, né? Como eu já havia explicado na aula, antônimos são palavras contrárias e sinônimos são palavras parecidas. Então, aqui na segunda estrofe, as partes da planta citadas são frutos e flores. Aqui e aqui. Antônimos de inimigas, se eu não sou inimigo, eu sou amigas. Está no plural, vamos colocar no plural. E sinônimo de bonita, belas. Que são palavras que têm o mesmo significado, escrito de forma diferente. E agora vamos observar a terceira estrofe. Palavra polissílaba, como já vimos, são palavras com mais de 4 sílabas, né? Então, aqui eu vou separar a palavra grandes, grandes,
somente 2 sílabas. Pequenas, 3 sílabas. Majestosas, 4 sílabas. Então, vamos colocar aqui. Polissílabas são que tem 4 ou mais sílabas, né? Aqui, no caso, tem 4 sílabas. 2 palavras de sílabas, mais antônimas. Então, elas têm que ter 2 sílabas e as duas têm que ser uma ao contrário da outra. Então, aqui nós temos finas, grossas. Então, o que não é fino é grosso. Então, nós já temos ali com 2 sílabas e antônimas. Finas e grossas. E uma palavra com QU. Então, aqui é mais fácil, né? Nós aqui temos a palavra pequenas. E aí, no número 2, está pedindo para citar outras partes de uma árvore que não apareçam no poema. Então, esse aqui eu vou deixar em branco porque são respostas pessoais, né? Então, vocês podem ter citado várias partes da planta que eu não vou colocar. Então, para não ficar confuso, eu vou deixar esse aqui com a resposta que vocês deram mesmo, ok? Bom, então, na atividade de matemática, nós tínhamos esses problemas para resolver. E aí a gente vai prestar bem atenção em cada detalhe de cada problema agora. Alguns eu já vi que fizeram corretamente, outros faltaram fazer a conta, mas colocaram o resultado, alguns trocaram o sinal. Então, prestem bastante atenção e revisem a resposta de vocês para vocês terem certeza de que entenderam o problema e de que realmente ele vai ficar certo na atividade de vocês. Então, aqui no número 1 diz que Marina tem 78 bonecas em sua coleção. No fim de semana, sua prima Ágata foi para sua casa e lhe deu 17 bonecas. Com quantas bonecas Marina ficou? Então, se ela já tinha 78 e ganhou 17, e eu quero saber o total, então o sinal é mais, porque ela ganhou, né? Quando fala que ganhou, é que teve um acréscimo. Então, vamos fazer a conta aqui. 7 mais 8, 15. Eu vou subir o 1, que vale 10, na casa da dezena. 7 mais 1, 8. Mais 1, 9. Então, prestem bastante atenção que veio problema sem a resposta completa. Se está perguntando com quantas bonecas Marina ficou, vocês vão responder que Marina ficou com 95 bonecas. Então, quem não fez a resposta completa, pode colocar lá, porque vai estar errado ainda. Pode colocar, ela ficou com 95 bonecas, ou ficou com 95 bonecas, tá? Assim também tá certo. Mas tá errado quem colocou só o número 95, tá bom? Então, tem que estar escrito que ela ficou com 95 bonecas. O número 2 diz que João foi a uma livraria com seu pai. Lembra que eu pedi para vocês acrescentarem essa palavrinha que faltou, ficou um erro aqui. E ele ganhou 8 livros. Só que ele já tinha 62. Então, o 62 vai ficar em cima, porque ele já tinha. Tudo que a pessoa já tem fica em cima e o que ganhou ou o que perdeu vai ficar embaixo. Então, ele tinha 62 e ganhou 8 livros. Da mesma forma que a Marina ganhou as bonecas e a gente colocou o sinal de mais, de adição, aqui também vamos colocar o sinal de mais. Por quê? Porque ele ganhou 8 livros. Ele não ganhou 8 vezes o livro, então é um sinal de mais, porque ele só ganhou 8 livros do pai dele. Então, a gente vai fazer a conta para descobrir com quantos livros ele tem agora. 2 mais 8,
eu faço a soma na minha cabeça com o 2 em cima e o 8 embaixo. Eu já sei que para chegar no 8, mais 2 é 10. Então, essa aqui já é uma conta fácil de vocês fazerem na cabeça, né? Então, 8 mais 2 ou 2 mais 8, 10. E sobe o 1 para casa da dezena, porque ele vale dezena. Aqui não tem nada, então é 6 mais 0. 6 mais 1 que subiu, 7. Quantos livros João tem agora? João tem 70 livros, ok? Número 3 diz que Gabriel, essa aqui, ela é bem confusa porque não é só uma conta e nem duas contas, vocês vão perceber. Quando a gente vê um problema dessa forma, que ele é um pouco mais confuso, a gente tem que observar bem e tirar as primeiras informações que a gente encontra no problema. Então, aqui, Gabriel tem 3 álbuns para colocar 30 figurinhas em cada um. Então, se cada álbum cabe 30 figurinhas e ele tem 3 álbuns, não vai repetir o mesmo número em cada álbum? Então, aqui a gente coloca as 30 figurinhas vezes os 3 álbuns. Quantas figurinhas ele vai ter no total depois, quando ele terminar de completar esse álbum? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Então, no final de tudo, os álbuns dele comportam 90 figurinhas. Se ele já colocou 17 figurinhas em cada um, então aqui a gente vai ver quantas figurinhas ele já colocou. Ele colocou 17 em cada um, ficou igual nos 3 álbuns, então está repetindo essa informação. Então, vamos fazer o 17 vezes 3. 3 vezes 7, aí vocês podem olhar na tabuada ou fazer de cabeça. Uma dica para quando vocês estão sem a tabuada por perto e não lembram o valor da multiplicação é fazer do número mais próximo. Eu, no meu caso, eu sempre lembro que o mais próximo da tabuada do 3, que eu me lembro, é o 3 vezes 5, que é 15. Então, eu vou fazer na minha cabeça 3 vezes 6 é 18. Se 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 7 é 21. E aí, eu vou subir o 2 ali. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, aqui ele já colocou 51 figurinhas. Nesses 3 álbuns que ele colocou o número igual de figurinha em cada um. Se comporta 90 figurinhas em tudo e ele já colocou 50, olha a pergunta que está fazendo. Quantas figurinhas faltam para ele completar os 3 álbuns? Eu vou pegar os 2 resultados que eu encontrei, que é a quantidade final de figurinhas que ele vai ter quando finalizar o álbum, menos a quantidade que ele já colocou, porque ele já tem essa quantidade de figurinha juntando dos 3 álbuns. E aí, o que sobrar é a quantidade que está faltando. Então, aqui eu quero saber a diferença de quanto vai ter no final e quanto ele já tem. Então, 90 menos 51. 0 menos 1 não dá. Vou emprestar do número ao lado. E aqui vai valer 10. 10 menos 1, 9. 8 menos 5, 3. Então, olha a pergunta. Quantas figurinhas faltam para ele completar os 3 álbuns? 39. Faltam 39 figurinhas. Essa aqui fez confusão com bastante pessoas, né? Então, olhem bem, volte se precisar para prestar bem atenção na informação, porque aqui nós precisamos de 3 contas para chegar no resultado. Então, prestem bem atenção para que vocês depois não fiquem com dúvidas ainda. A número 4 diz que Luana comprou 3 dúzias de laranja. Lembra que na explicação eu pedi para pesquisar quanto que valia uma dúzia? Então, uma dúzia é igual a 12. Lembra da dezena, centena, né? Então, uma dezena são 10 e uma dúzia são 12. Então, se ela comprou 3 dúzias, eu tenho aqui o valor da dúzia vezes 3.
Aí a gente vai fazer a conta para descobrir quantas laranjas tem em 3 dúzias. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Quantas laranjas Luana levou para casa? Ela levou 36 laranjas. E a número 5, para a gente finalizar, diz que Henrique ganhou 15 bolinhas de gude de seu primo. Ele já tinha 17. Mais uma vez, o que ele já tinha fica em cima e o que ele ganhou vai ficar embaixo. Se ele ganhou, então nós temos uma adição. Vamos descobrir com quantas bolinhas de gude Henrique ficou? 7 mais 5, 7 fica na minha cabeça, mais 5. 8, 9, 10, 11, 12. Vou subir 1 na casa da dezena. 1 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. Mais 1 que subiu, 3. Henrique ficou com 32 figurinhas, ok? Por hoje é só, tenha um bom final de semana e até segunda-feira.